Olha, eu acho incrível que isso tenha acontecido e é mais uma vez a França ficando em evidência diante do mundo. Já sabemos que a França pode ser um país muito grande, muito respeitado, porém muitas vezes acho que deixa muito a desejar. E com o roubo ao museu, cara, aí ficou na cara que a França tem grandes problemas. Então, antes de falar um pouco sobre esse roubo no museu e um pouco sobre a polícia na França, eu queria te deixar aqui uma reflexão. Já dá aquele like, se inscreva no canal, se você está interessado em saber um pouco todo dia sobre como é a vida aqui na França, como é o dia a dia, o que está acontecendo por aqui na França, na Espanha, na Europa em geral, que é o que vamos falando por aqui. Já deixa seu like, se inscreva aí, compartilha, dá aquela ajudinha aí. Então, hoje eu não estou de bike, normalmente eu sempre pedalando, que eu vou fazer nos vídeos, mas raramente o que acontece aqui aconteceu hoje, está chovendo, então vamos dar uma voltinha por aqui. O que eu tinha a dizer é, gente, como pode entraram 4 pessoas no museu mais importante do mundo e roubaram em 7 minutos peças de valor incalculáveis. Acho que eles estavam falando de 9 itens e eles deixaram para trás. E tudo isso entrando pela via da construção, pelo guindaste, pelos andamios, não sei o nome em português. Quer dizer, os caras foram lá, entraram em 7 minutos, roubaram coisas com valor de milhões e saíram de motinha. E a polícia deixou passar. Então, já falei a semana passada sobre a criminalidade aqui na França e a grande ineficiência ou a grande omissão da polícia francesa, mas justo agora ver o quanto eles foram frouxos com a segurança do maior museu do mundo, gente. Acho que é o museu mais importante do mundo. Acho que não tem lugar nenhum onde a pessoa vai lá só para tirar fotinha do museu. E aqui vacalharam, deixaram roubar. É realmente uma coisa incrível. Então vamos falar sobre polícia na França. Olha, aqui uma coisa que eu notei que me chamou a atenção quando eu cheguei na França, em diferença da Espanha, é a presença de sempre 3 polícias numa viatura. Os 2 na frente e um atrás, fazendo o que? Eu não sei. Eu sei que está sempre 3, enquanto na Espanha normalmente costumam ser 2. Aqui você vai ter uma polícia local, normal, aquela que está na cidadezinha, para questões básicas da polícia. Uma polícia nacional, um pouco mais fortezinha. E nas estradas a gente vai ver a gendarmerie, são os homens de arma, os homens das armas, né, seria a tradução. E esses são os mais respeitados. Você também vai ver aqui, às vezes, o exército patrulhando nas ruas. Então, em certas épocas, você vai ver realmente o exército, que a diferença do Brasil não está aqui para pintar meio fio. Você vai ver o exército patrulhando com a sua farda e armas nas ruas, assim, normalmente. A verdade é que passa um pouco de... Não passa aquela sensação de segurança, mas vem o contrário. Porque a gente sabe que na França há muitos atentados de índole religiosa, maiormente dizendo pessoas ligadas ao islamismo. Então, volta e meia, acho que, sei lá, atentado na Europa todo ano você vai ter pelo menos 1 ou 2. E a França costuma ter cada 2 anos, assim. E essa sensação de estar sempre exército na rua faz você pensar que, cara, tá tenso. Em geral, no cotidiano você vai ficar de boa. Você não tem esse risco de roubo, de crime. É difícil ter um crime aqui. É difícil, é muito raro. O que vem sendo no Brasil é até tranquilo, mas acontece. Então, uma cena como essa, de um roubo dessa magnitude, é algo que realmente chama muita atenção. Chama atenção mundialmente. Aqui na França todo mundo fala disso, porque, cara, o Museu do Louvre. Mas é um bom reflexo do que vem sendo essa omissão da França, não tem respeito. Você vê as viaturas de polícia passa, o povo tá nem aí, o povo faz o que quer. Você vê os moleques andando de volta, aqui os moleques andam de motoca, anda de qualquer jeito, em cima do meio-fio, passa na frente da polícia, fica fumando na frente da polícia, assim, as coisas deles, e a polícia não faz nada. Do tempo que eu tô aqui,
Me pararam alguma vez? Eu diria que não. Mas é certo que não tenho respeito, porque justamente como eu disse quando eu falei de criminalidade, deixa passar. É mais perigoso para eles, para o policial individualmente, de se arriscar em parar uma pessoa e fazer uma abordagem que talvez saia dos limites. É mais arriscado para eles isso do que deixar a pessoa passar. E aqui muitas vezes você vai ver, o que acontece bastante frequente, eles usam a palavra refus d'intempération, que quando a polícia manda você parar e você não para e pega a multa. Na Espanha isso não acontece. Fuga na polícia, no Brasil, os funkeiros até cantam, né? Mas na Espanha não acontece. E aqui é muito comum. O povo tá nem aí pra polícia, vai pra cima. Uma coisa positiva aqui, que a polícia não tem medo de meter a bala, não. É positivo. Mas em casos de dar fuga, de pegar, obedecer a ordem, a polícia pode sim atirar. O problema é que, como eu disse, o peso legal é muito maior por cima da polícia e ainda por cima as mídias. Veja só, normalmente, como eu disse quando eu falo de criminalidade aqui, os criminosos na França, em sua grande maioria, não todos, tem exceções, tem sim gente boa, dessa mais bem. Em geral, crime na França tem uma origem, árvore, entenda. Então, se vai acontecer um caso como esse, que a polícia manda parar, a pessoa não para e o carro vai embora, a polícia atira, se a pessoa que recebeu um tiro, o coitado, virou coitado em cima da mídia, pra mídia virou um coitado, se essa pessoa for árabe, vai ter todo o peso da população falando contra a polícia e vai falar de islamofobia, vai falar de ódio aos árabes, só porque era um árabe que pararam, só porque era um árabe que... Então, faz uns 2 anos aqui teve uma situação parecida como essa, onde o jovem se recusou a parar e a polícia atirou e depois foi ver que era um jovem, não sei se tinha 17 anos, mas todo mundo, foi o Mbappé que saiu para falar, o Omar Sy, tipo, o povo tudo dessa esfera mediática defendendo o coitado, que tiraram a vida do pequeno anjo. Cara, o pequeno anjo tinha 17 anos, estava dirigindo sem autorização, já tinha sido parado pela polícia mas várias vezes, ou seja, era um conhecido criminoso e cometeu um crime e a polícia agiu no seu dever e foi acabado, e abateram o indivíduo. Olha, eu sinto muito, não quero que ninguém morra. Olha, caramba, talvez eu tenha que censurar essas palavras, mas eu não quero que ninguém morra, claro que não, o melhor para todo mundo, mas cara, a gente tem que viver numa sociedade onde se respeitam. Então, esse nível de desrespeito pela polícia tá numa esfera tão grande que o povo já não para pra polícia, já não para quando tem que parar, já virou bagunça. Então, pro ministro falar que os museus franceses viraram algo fácil, porque esse ano já teve outros roubos em museus, é porque realmente deixa se fazer de qualquer jeito. Não tem esse respeito, não tem essa mão dura que precisa de lei, precisa de ordem e precisa realmente que o povo volte a respeitar. E ao ponto que agora a gente está vendo isso sobre a França. Olha, aqui a gente vive de boa, vive agradável, vive bem, tem áreas onde realmente é muito tranquilo, mas tem áreas muito complicadas, realmente, onde a gente vai ver certos crimes que acontecem, onde realmente não é recomendável viver. E cada vez são maiores essas áreas. Mas bem, é assim, fica aqui minha reflexão sobre a polícia na França. Eu amo a polícia, tô nem aí pra quem é de esquerda e não gosta. Polícia é bom, é necessário, e polícia, quando age com respeito, é realmente tudo o que a gente precisa, mas o que mais a gente precisa é respeitar os outros. Então, povo, é isso aí, fica aqui a minha opinião. Se você já sabe, quer saber mais, ver mais sobre a França, a Europa, quer conhecer mais um pouco desse mundo por aqui, tia, você vai parar logo quando eu quero virar. É isso aí, fica por aqui mais um vídeo do Presley, então já sabe, já deixa aquele like, aquela compartilhada e tamo junto.